péssima informação relacionada ao Vasco. Ele comete um erro, um erro juvenil, um erro infantil, e ele prejudica o Vasco naquele momento. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Problemaço para o Vasco da Gama. A agência de fair play financeiro no Brasil abriu investigação em relação à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamarque. Até aí nenhuma novidade. Só que a agência proibiu relações do Cruz Maltino com Palmeiras e Crefisa. Existe uma suspeita de ação conjunta, o fato de Marcos Lamarque ser enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, poderia caracterizar um conflito de interesses. Cruz Maltino não pode manter relações comerciais com a Crefipar, que é o conglomerado da Leila, que também inclui a Crefisa. Bora especificar o que o Vasco não pode fazer a partir de agora. O clube está proibido de pegar empréstimo com a Crefisa. No ano passado, por exemplo, foram 80 milhões de reais. O Vasco também não pode mais negociar jogadores com o Vasco, com o Palmeiras, nem fazer operações financeiras, além de compartilhar estruturas como CTs ou profissionais. Se o Vasco vier, por exemplo, enfrentar o São Paulo, aqui na capital, ele não pode usar o centro de treinamento do Palmeiras, muito menos recorrer ao avião da empresa de Leila Pereira. O que você pensa sobre o tema? É justo isso? Não é? Usa o espaço para comentário para opinar. Antes de mudar de assunto, só registrar a importante vitória Cruz Maltina contra o Vitória, 1-0 em São Januário, gol de Andrés Gomes. E olha que o Vasco jogou com 1 a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando o Cauã Barros foi expulso. Não fosse por essa expulsão, e dá para imaginar que o Vasco teria levado uma vantagem importante para o Barradão. Estádio do Vitória, que foi fundamental para as classificações contra o Atlético Paranaense e também contra o Flamengo. Da Vitória ou da Vasco, usa agora mesmo o espaço para comentário para já deixar a sua previsão sobre o tema, beleza? Vamos lá, vamos por partes, né? Como eu disse para vocês, informei e pelo que eu apurei aqui, o nome que ele cita que foi muito importante no vestiário, quando ele diz intervenção, muito provavelmente é a pré-eleição, aquele momento de conversa com os jogadores, foi o presidente Pedrinho. Segundo ponto, se inscreva no canal do Pedrosa. Às vezes você gosta das minhas lives, gosta do meu trabalho, me assiste, mas nem sabe que não é inscrito. Então se inscreva, que é muito importante para a gente poder continuar crescendo o nosso canal. Deixe seu like, ative as notificações. Agora a gente vai para a análise da partida. Antes, vou falar um pouquinho sobre a coletiva de forma geral. Vamos para alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto. O Pedro Emanuel poupou na Copa do Brasil. Lamento, mas se você acompanha o Vasco da Gama, está vendo todos os jogos, está acompanhando o trabalho do Pedro Emanuel, você já deve ter percebido que o Pedro Emanuel não poupa jogadores. Ele roda o time de acordo com aquilo que a partida pede e aquilo também que ele encara como o jogador mais fresco, que ele cita mais fresco, mas é o mais descansado. Para que o Vasco tenha o quê? Identidade e intensidade. Quando eu digo isso, é por quê? Porque ele utiliza uma espinha dorsal, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan. Ele cita muito claramente que como ele foi zagueiro dos bons, foi zagueiro campeão, é muito importante você ter entrosamento com essa dupla. Então ele mantém Robert Renan e Cuesta como pilares da equipe. Troca os laterais com certa frequência. Por quê? Dentro do Vasco, acredita-se que por mais que você possa gostar mais de um ser melhor do que o outro, você tem um nivelamento em relação ao titular e ao reserva. Ele dá muita moral para o Piton, por exemplo, porque o Piton é o reserva imediato do Cuiabano. Acho até que o Cuiabano ele se configura como um dos titulares, mas o Pedro Emanuel não se sente nem um pouco desconfortável em colocar o Lucas Piton dentro de campo e elogia bastante a partida que ele fez hoje. Na direita, a mesma coisa. Tem jogos que ele vai com o Paulo Henrique, tem jogos que ele vai com o Pumita, porque são laterais de características completamente diferentes. E hoje, pasmem, deu certo de uma maneira incrível, porque o Pedro Emanuel teve uma leitura perfeita em colocar os dois juntos, mas eu vou falar isso aqui mais pra frente porque merece um capítulo à parte. Como primeiro volante, ele primeiro já tinha fixado o Jair, sendo que o Jair se machuca, só que desde o início do trabalho dele ele tem revezado Barros e Sousa, tá? Então,
nesse momento, você tem o Thiago Mendes como um outro titular fixo nessa espinha dorsal. Ele usou bastante o Tietê, mas vez ou outra ele usou também o Ramon Henrique. Aliás, que partida do Ramon Henrique, e o Ramon Henrique não pode ser reserva do Tietê, desculpa ao Pedro Emanuel, em hipótese alguma. Vai um pouco mais para frente, ele troca praticamente o trio inteiro de ataque. Quem ele não mexe quando está bem à disposição no sentido de ser titular é o Andrés Gomes. Geralmente ele começa com o Andrés Gomes como titular, seja na direita ou seja na esquerda. De resto, já jogou o Nuno, já jogou o David, já jogou o Spinelli, tem jogado o Colídio, já jogou o Rojas numa posição ali de meia. Enfim, ele mexe no time, ele mescla o time porque ele tem a certeza de que essa equipe vai render sempre quando estiver fresca. E ele usa também muito uma palavra que é aqueles jogadores que estão, uma expressão, né? Aqueles jogadores que estão adaptados à ideia da equipe. Porque a equipe do Pedro Emanuel tem uma ideia. E cada jogo ele vai dando um pouco mais de repertório, dando um pouco mais de entrosamento. Então eu vi muita gente reclamando hoje em relação o Vasco vai poupar. Não, eu botei no Twitter até, eu falei, eu não encararia que o Vasco está poupando o jogo. O Vasco está colocando em campo aqueles jogadores que o Pedro Emanuel acredita que vão dar a intensidade e também a capacidade física de entregar a ideia que ele quer. E deu certo. Deu certo desde o primeiro minuto. E quando a gente fala desde o primeiro minuto, e aí já pulando para um outro tópico, que é a questão da expulsão do Barros, é porque o Vasco, até a expulsão do Barros, já tinha criado pelo menos 2 oportunidades de gol. Teve uma cabeçada do Colídio, teve um chute de fora da área, não vou me recordar quem, teve uma bola do Spinelli também, que ele quase fez gol. Então era um Vasco, foi com o Ramon Henrique, que o Ramon Henrique também teve essa oportunidade. Então já era um Vasco que, por proposta, ia ficar mais com a bola, tá? Ia ficar mais com a bola. E o Vitória, jogando fora de casa, é um terror dentro do Campeonato Brasileiro, é um terror em praticamente todas as suas partidas, inclusive na Copa do Brasil, só que dentro de casa é muito forte. Agora, fora de casa, é um time do Jair Ventura que não tem tanto repertório para sair, tem muita dificuldade. Hoje a escalação do Jair Ventura foi uma escalação claramente para poder se defender. Depois ele coloca o René, que é um cara de mais velocidade, o Eric também entra, que é outro bom jogador. E o Vasco tinha a posse da bola, tinha o volume de jogo, o controle do jogo desde o primeiro minuto. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a bola parada. Hoje a gente quase conseguiu marcar com o Colídio numa jogada ensaiada. Primeiro bateu-se o escanteio, depois o Piton naquela posição consegue cruzar e o Colídio aparece sozinho. Foi uma questão de detalhe mesmo para o Vasco não ter conseguido abrir o placar ali naquele primeiro momento. Vou para o ponto que é a expulsão do Barros. E agora a gente... abre um parênteses aqui, maior, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal do Pedrosa. Vou abrir um parênteses aqui maior, que é o seguinte. Vamos lá. O lance é muito difícil, tá, gente? O lance é muito difícil. O lance, ele não pode, na minha humilde opinião, ser tratado como escandaloso, porque você tem muitas interpretações. O Vasco, ele pode ter sido prejudicado historicamente, e eu acho que foi prejudicado historicamente dentro do futebol brasileiro. Acho que a gente pode lembrar de vários episódios esdrúxulos aqui que o Vasco foi prejudicado, eu já falei sobre isso. Nenhum melindre da torcida do Vasco em relação à arbitragem é incorreto. A torcida do Vasco ela tem razão, muitas vezes, do que ela reclama. Mas como um comunicador, como um jornalista, eu tenho o papel também de informar a vocês e tentar explicar para vocês as nuances desse lance, tá? E já abro um parênteses aqui. O lance do Barros, ele me incomoda menos do que o lance que não foi marcado pênalti em relação ao Kaká, do Spinelli. Que me pareceu muito mais uma disputa de jogo, uma disputa entre um zagueiro e um atacante, que inclusive teve uma disputa muito parecida do PH no segundo tempo, em que ele não deu falta do René em cima do PH, e aí o René seguiu a jogada, e ele não teve o mesmo critério. Esse lance do pênalti, ele me deixa mais revoltado do que o lance do Barros. E eu vou tentar trazer aqui a minha linha de raciocínio. Quando o lance do Barros acontece, vamos por etapas. Ele toca a bola, ele tá ali como um cara da saída de 3, ele toca a bola e o Renato Kaiser tá pressionando ele, tá? Então as minhas primeiras dúvidas quando aconteceram foi, primeiro, bate na mão do Renato Kaiser. Isso não tem nenhum tipo de discussão, tá? Não tem nenhum tipo de discussão. Bate na mão do Renato Kaiser. Só que, o que a regra manda, né? Qual é o posicionamento desse braço? Ele tá com o braço abaixado,
isso também não é mentira. Ele não amplia o espaço dele. Por que ele não amplia o espaço dele? Porque a bola bate na mão, só que é uma bola que bate na mão porque ele está correndo, só se ele arrancar o braço ali. Então, a partir do momento que a bola bate na mão, se ele não tivesse braço ali, ela bateria no corpo do Renato Kaiser, porque o Barros errou o passe. A gente precisa ser claro no que aconteceu. O Barros errou o passe. Então, a partir do momento que o Barros errou o passe e a bola sobraria para o Renato Kaiser, naquela posição um pouco à frente do meio-campo, o Barros mete a mão na bola de uma forma deliberada. Esse que para mim é um problema. Se a bola tivesse batido no braço do Barros de forma acidental, pelo bate e rebate ali de um braço com o outro, talvez o amarelo estaria de bom tamanho. Mas o Barros mete a mão na bola. Ele fica desesperado com a situação, porque ele percebe que o Renato Kaiser ia sair de campo aberto, de cara para o gol, e ele comete um erro infantil. Ele comete um erro bobo. Se eu posso me revoltar com alguma coisa hoje dentro de campo, infelizmente, que o Barros, que eu acho que é um jogador de potencial, e o Pedro Emanuel evidenciou isso também na coletiva, novamente ele estava na cena do crime. Novamente era o Barros sendo expulso. Novamente o Barros cometendo um erro grave num jogo importante. E por um desespero. Por um desespero. Se ele tivesse sido inteligente no lance, era melhor ele ter dado sequência na jogada, não metido a mão na bola. Tenta disputar a bola com o Renato Kaiser. Vai vir recomposição. O Léo Jardim poderia fazer a defesa. Poderia ter tomado o gol. Vou ser sincero assim com vocês, eu sempre falo isso. É melhor você tomar um gol no começo do jogo do que ser expulso, do que ficar com um a menos, tá? Então, qual eram as minhas dúvidas ali? Tá? Qual eram as minhas dúvidas? Primeira dúvida. Há uma orientação na regra de que quando a bola bate na mão do atacante e vai acontecer um gol, o gol tem que ser anulado, independentemente de qual toque foi. Eu acho que a mão do Renato Kaiser, ela não é faltosa. A mão do Renato Kaiser que a gente viu, ela não é faltosa. Mas pela regra, se aquela mão acontece e ele faz o gol imediatamente, o gol é anulado. Só que o gol não sairia imediatamente. Ele teria o campo aberto ainda para poder correr, para poder sair de cara com o Léo Jardim. E o Barros, obviamente, ou ele ia ter que fazer um corte maravilhoso, ou ele ia ter que fazer a falta de novo, e aí ele seria expulso de qualquer forma. Então, essa mão do Renato Kaiser, segundo a regra, ela só anularia o gol se ela fosse imediatamente uma sequência do lance. Como ela não foi uma sequência do lance em gol, isso se torna uma nova jogada. Então, se você não teve ação faltosa do Renato Kaiser, você teve a mão do Barros impedindo uma chance clara de gol, a expulsão tem parâmetro dentro da regra para acontecer. Aí a gente vai para outra discussão. Essas eram minhas dúvidas, tá? Então essa dúvida foi sanada. Eu espero que vocês tenham entendido também. Agora a gente vai para outra questão, que é a questão dos 4Ds, né? Que é a questão dos elementos para você expulsar. Eu vou até pegar aqui quais são os 4Ds. É distância, defensor, domínio e o outro D aqui. Direção, distância, domínio, defensor. Esses são os 4Ds para você expulsar, tá? Aqui eu acho que tem discussão. Aqui eu acho que tem elemento para você poder contestar a decisão. Porque, vamos lá. Direção. Estava em direção ao gol. A partir do momento que a bola volta ali, se você rever o lance, você vai perceber que estava em direção ao gol. Distância. Esse já é o primeiro D que eu começo a contestar. Mas, campo aberto, o Renato Kaiser não é um jogador lento. Muito provavelmente, pelo Barros estar de costas, 2 tapas, ele estaria na cara do gol. A verdade é essa. Então eu consigo relevar. Distância, relevo. Domínio. Não tinha. No momento do lance, ele não tinha o domínio. Provavelmente, ele teria o domínio. Porque a bola estava sobrando, repito, ele sairia de campo aberto. E o defensor? O defensor não tem discussão, o Barros mete a mão na bola, ele é o último homem, ponto. Tá?
Então, eu acho que se o torcedor do Vasco achou que a expulsão, ou a diretoria do Vasco, ou quem avaliou, achou que a expulsão foi incorreta, tem mais a ver com os 4Ds do que a ver com a questão da mão. Porque a mão é deliberada, ele mete a mão na bola, é fato, ele comete um erro, desculpa, um erro juvenil, um erro infantil, e ele prejudica o Vasco naquele momento. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão, por favor, que esse nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação, valeu galera, forte abraço, fui!